A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Jó, capítulo 15, versículo 6. A tua própria boca te condena, e não eu, não os teus lábios que testemunham contra ti. Nós vamos ver que esse capítulo 15 de Jó, ele está acusando Jó de presunção. Esse capítulo 15 ele inicia o segundo debate, segundo ciclo de debate do livro de Jó. Então, o discurso é feito por esse amigo de Jó, ele faz, o mais velho dos amigos, que ele abandona a postura de consoladora, aquela postura consoladora que ele inicia na primeira parte, no primeiro debate. Ele vai iniciar essa postura para atacar Jó com severidade, acusando ele de arrogância, da impiedade e de tentar diminuir o temor de Deus. Nós vamos ver que ele ataca a sabedoria de Jó. Quando nós lemos no versículo 1 em diante, diz: Então Eliafaz, tenamita, respondeu: Por acaso o sábio responderá com conhecimento inútil? Encherá seu estômago com vento quente, levantando argumento que não serve para nada, ou com palavras vazias? Na verdade, tu destróis a reverência e impedes a meditação diante de Deus, pois a maldade ensina a tua boca e escolhes a linguagem dos astutos. A tua própria boca te condena, e não eu. São os teus lábios que testemunham contra ti. Por acaso tu és o primeiro homem a nascer? Foste criado antes dos montes? Ou ouviste o conselho secreto de Deus? E reservas a sabedoria só para ti? Que sabes tu que não saibamos? Que entendes que nós não possamos entender? Os de cabeça branca e os idosos, mais idosos do que teu pai, estão ao nosso favor. Estás fazendo pouco caso da consolação de Deus ou da palavra que te trata com bondade? Por que te deixes levar pelo coração e porque os teus olhos brilham? Desse modo, que enche o teu espírito de revolta contra Deus e deixa sair a tua boca palavras como essa? O amigo de Jó, ele vai estar repreendendo Jó, afirmando que as suas palavras são apenas ciência de vento, vazia de utilidade. Ele acusa Jó de justificar a si mesmo e de agir como se fosse o primeiro homem criado, tendo exclusividade nos conselhos de Deus. Notamos que muitas das vezes as pessoas acham que aqueles que estão passando por dificuldade, por uma provação, como nós vimos em todos esses capítulos, é fruto do pecado, que a pessoa está andando em pecado. E quando muitas das vezes se encontra uma pessoa que está passando uma provação, como Jó passou, e essa pessoa está ali com a liberdade, com intimidade com Deus, de conversar, de falar, de questionar, de ter realmente um relacionamento, isso incomoda aquelas pessoas que estão observando, que estão ao redor. E o amigo de Jó ele fica incomodado por isso, porque no meio de tudo isso, Jó está ali e ele está de coração aberto com o Senhor, ele está falando com intimidade, como aquele que tem o conhecimento da intimidade, que tem um relacionamento com Deus. A ponto de Eliafaz falar que até os mais velhos estavam concordando com o que eles estavam falando, os mais velhos, os mais idosos, de cabeça branca, eles estavam concordando com Eliafaz, e não estavam concordando com Jó, porque é muito difícil a pessoa compreender os mistérios de Deus se eles estão comparando com o conhecimento desse mundo, se eles querem realmente o conhecimento desse mundo. E Jó ele tem o conhecimento, mas ele tem um relacionamento com Deus, ele tem com uma intimidade com Deus a ponto de ele ter a liberdade de falar e daqueles que estão ouvindo não concordarem porque não estavam ligados no mesmo Deus, não tinha mesmo um relacionamento, intimidade com o Senhor. Quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo e o Espírito ele testifica,
Nós sabemos que é Deus, pode ser uma, duas, três, quatro ou mais pessoas vão saber que é Deus operando, mas aqueles que não têm o Espírito de Deus, eles não vão compreender as coisas de Deus. Nós vamos ver mais adiante a visão sombria da humanidade. No versículo 14 ao versículo 16, a palavra do Senhor ela diz: quem é um homem para ser puro? O que nasce de mulher para ser justificado? Deus não confia nos seus santos, nem o céu é puro aos seus olhos. Quando menos o homem desprezível e corrupto que bebe a maldade com quem bebe água, né? Nós vamos ver que ele apresenta uma teologia pessimista, né? Argumentando que se nem os anjos são puros diante de Deus, o ser humano pecador não pode de forma alguma declarar-se inocente. Ele descarta completamente a inocência de Jó, né? Imagine se Jó ele fosse dar ouvido às palavras desses conselheiros, desses amigos, né? Uma teologia pessimista, né? Argumento que, que esse homem vai trazer, né? De uma forma que ele vai dizer que está dizendo ali que Jó ele não é inocente, ele é completamente, né? Ele descarta essa inocência de Jó. E Jó, no momento que precisava de pessoas, de amigos que dessem ânimo para ele. Mas ele tinha o Espírito Santo de Deus, a revelação do Senhor, o entendimento de todas as coisas, que o Senhor já tinha revelado para ele. Quando nós vemos a partir do versículo 17 ao 35, como vê o castigo dos ímpios. Ele vai usar ali a tradição dos antepassados, né? Ele vai usar tudo isso para descrever os sofrimentos que supostamente recaem sobre os maus, né? Insinuando fortemente que as calamidades que atingiram Jó são as consequências diretas dos seus pecados, né? Muitos atribuem as calamidades, os terremotos, tantas coisas, né? Atribui a um povo, a que é isso, é aquilo. E aqui também temos, ele faz atribuindo tudo isso, né, dizendo que é consequência dos pecados, né? Os fenômenos da natureza, eles estão aí, tem coisas que vai acontecer, nós estamos todos sujeitos à enfermidade, a tudo, né? E Deus, ele conhece, ele permite, né? Na lei natural da vida, nos anos de vida que nós passamos por provações, por situações difíceis, muitas vezes na nossa saúde, muitas vezes, né, no meio da nossa família, parentela, tudo isso todos nós passamos, né? Mas a diferença é de quando nós passamos por isso, nós precisamos ter a certeza de que o Senhor em momento algum nos abandonou, que Ele está no controle de todas as coisas e não devemos atribuir isso muitas das vezes, né, dizendo que a pessoa está fazendo e está passando por isso porque está vivendo, né, porque pecou, porque está longe, está fazendo o que quer, enfim, tem consequências do pecado, isso é impossível, nós não temos como evitar as consequências. Mas quando nós olhamos aqui para Jó, vamos ver que Jó era um homem íntegro e fiel ao Senhor, e mesmo assim ele padeceu, passou por necessidade, passou por provações. Vamos ver que a armadilha teológica, né, é fácil, e o julgamento, há uma armadilha dentro disso, né, porque no discurso ele alerta para o perigo de julgar, né, os outros baseados em aparência. Ele presume que todo o sofrimento é resultado de um castigo, desconsiderando que a soberania e o propósito misterioso de Deus, né? Há um poder destrutivo nas palavras, por isso que nós devemos ter cuidado com as nossas palavras. Embora o amigo afirme estar defendendo a justiça divina, né, as palavras de Elifaz ele ferem profundamente a Jó. O texto mostra que como pessoas que falam em nome de Deus podem, na verdade, estar distante do seu caráter compassivo. Muitas pessoas falando do nome de Deus, conselhando, né, trazendo coisas, dizendo que é de Deus, na verdade está muito longe de Deus. Eliafaz era esse tipo de amigo que era um amigo teólogo, mas não era um amigo que tinha o Espírito Santo de Deus na vida dele. Ele estava dando por base ali os seus conselhos, as suas palavras eram destrutivas e não palavras de conforto, de consolo.
É uma necessidade da verdadeira empatia, né? Enquanto os amigos falham tragicamente em consolar Jó, eles destacam de forma contrastante o ensino do Novo Testamento, que devemos consolar e não condenar. Devemos consolar aqueles que choram. Devemos se alegrar com os que se alegram, né? E chorar com os que choram, consolar aqueles que estão realmente precisando de uma palavra. E Jesus Cristo, ele nos ensinou isso, a consolar, a alegrar-se com os que se alegram, a chorar com os que choram, a viver realmente uma vida pautada onde Cristo é o centro de tudo. Então, que se viemos seguir o exemplo de Cristo, não seguir o exemplo aqui, né, de ele faz, que é como muitos amigos estão por aí, são ele faz, mas que nós possamos seguir o exemplo de Cristo Jesus, porque ele realmente é um dos maiores exemplos, tem a palavra de vida eterna para os nossos corações. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao teu coração.